Isaías 49, versículo 5. Na verdade, são 3 passagens que eu acho que... Aliás, todo mundo aqui conhece tudo, né? Mas a gente imaginando que alguém possa não conhecer. Isaías 49 diz assim: a propósito do Dia das Mães, né, todos nós já conhecemos, Deus falando com Israel, aí ele lembra de uma coisa que é característica e é peculiar à mãe. Ele vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Uma outra passagem que está em Lamentações 4, versículo 10. Vamos ver de marcar isso aqui, que a gente vê quando eu voltar aqui. Lamentações 4, versículo 10. Que aqui ele está dizendo: é possível que uma mãe esqueça do filho que ainda mama? Aí Lamentações 4 e 10 vai dizer assim: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Como que dizendo: olha, não é possível apenas que uma mãe esqueça do filho que ainda mama, como que ela o devore, se for preciso, pratique o canibalismo. E aí vem Jesus em Mateus 24 e diz assim, em meio à grande tribulação, ele vai dizer, Mateus 24, a 19: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Nós temos aqui, diante da palavra de Deus, esse fator do que é ser mãe, né? Primeiro que a gente tem as 3 respostas aí. O profeta, né, Deus na boca do profeta pergunta: é possível uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de uma forma que ela não venha nem se compadecer do fruto do seu ventre? E aí os outros versículos dizem: é possível. É possível. E ele vai dizer o seguinte: ainda que fosse possível, eu, o Senhor, sou melhor do que a melhor mãe, porque eu não vou esquecer de vocês, eu não vou esquecer da vida que vocês representam para mim, porque fui eu que fiz vocês, Deus dizendo ao seu povo. E aí, o que nós temos aqui, que eu queria pensar, eram alguns pensamentos sobre o que é, ou o que a gente pode pensar nesse contexto, né, do que é ser mãe, do que é ser, do que é esse papel materno, né, na nossa sociedade, na nossa vida, aquilo que a gente pode pensar diante de Deus, acerca do que é não apenas ser mãe, mas ser servo do Senhor. Para mim, né, o Dia das Mães é praticamente o segundo dia das mulheres, porque se tem uma atividade que está intrinsecamente ligada à maternidade, é o feminino, né? Você quer coisa mais arcaica, no sentido de estar ali nas bases, nos conteúdos, nos elementos mais primeiros da natureza do que a gravidez e propriamente dito o parto, né? O parto é aquele momento ali que a mulher vai se encontrar com a vida e a morte, com a glória e o horror, com a mais profunda dor e o mais indescritível prazer. Está tudo ali. Os limites da existência, os limites da vida, os limites de todas as coisas. E é claro, estou falando aqui como um mero observador, que nunca tive e jamais terei, e quem quer que queira ter, jamais conseguirá ter isso, que é um dado das mulheres, que é esse desafio da maternidade, do parto e do feminino. E aí Deus chega
e vai dizer isso, olha, por incrível que pareça, né, o bom senso diz que as mulheres deveriam se entregar a esse ato que é imprevisível, que lhes é imposto e ao mesmo tempo é uma bênção. Elas deveriam se entregar a isso, mas há mulheres que esquecem seus filhos. É claro, né, você tem aqui 3 contextos. O primeiro, a pergunta é muito precisa, né? Mesmo que seja inconsciente, os profetas são muito precisos, porque a pergunta do profeta, de Deus na boca do profeta, é assim: acaso pode esquecer-se da mãe, a mãe do filho que ainda mama? Porque aí já está dizendo o seguinte: uma mãe que desenvolve uma relacionalidade com o seu pequeno bebê, essa mãe não consegue esquecer do filho que ainda mama. Porque está falando de mamar, de amamentação barra afetividade, de amamentação barra convivência, de amamentação barra importância daquilo que saiu do seu ventre e com quem você se envolveu. Então, de um filho que ainda mama, nenhuma mãe se esquece. Né? Porque essa mãe que vem se relacionando com esse filho não consegue esquecer dele. Ele pode ser para o mundo um Jack Estripador. O nome daquele boneco? É o Jack, né? Aos olhos bons, mas é a mãe que desenvolveu com ele um relacionamento, uma troca amorosa. Ele está dizendo, essa mãe não consegue esquecer esse filho. Ele não está falando aqui de uma mãe que pariu e que esqueceu o filho. Desculpa, querido. Ele está falando de uma mãe que desenvolveu um relacionamento com esse filho. E aí essa mãe não consegue esquecer do filho. Né? Na outra situação de Jeremias, a gente tem aquele momento em que, quando Israel foi entregue ao cativeiro, que foi um pedido, né? Aquilo que aconteceu com Israel acontece conosco nas nossas individualidades, que é assim: Deus aparece para nós. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Israel, é assim com as nossas vocações espirituais. Deus aparece para nós e fala assim: eu te dei vida, eu te dei dons, eu te dei casamento, eu te dei filhos, eu te dei inteligência, eu te dei o reino. E aí Jesus chega e fala assim: pois é, o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu que no loteamento existe uma preciosidade, uma joia, um tesouro, um ouro. E aí o que ele faz? Ele vende tudo que tem e compra o campo todo por causa do ouro. De maneira que no reino de Deus a gente deveria ser possuído por essa santa obsessão de falar assim: cara, eu recebi de Deus, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me confiou, por que eu vou querer outra coisa? Né? Mas Israel não conseguiu entender essa mensagem como nós não conseguimos entender. Então Israel ficou os 40 anos no deserto, os 400 e poucos anos, sei lá, 490 anos, como um povo tribal, um povo que se tornou um reino, e aí um rei pior do que o outro, os sacerdotes piores do que os outros. Então Israel ficou aquele tempo todo desejando uma outra coisa. Para que eu quero Deus governando a gente? Eu quero ser igual aos outros povos. Os outros povos, eles são capitalistas, eles acumulam, eles têm suas guerras. A gente quer um rei para a gente sustentar, a gente quer uma família real para a gente adorar. Né? A gente quer que o cara governe sobre nós até a volta de Jesus. Quer dizer, o povo que Deus separou para viver para Ele, detesta viver para Ele. E aí esse povo se flagra agora aqui nas Lamentações, vivendo para si. Como é que é viver para si? Viver para si é viver como os seres humanos vivem. Como é que os seres humanos vivem? Esses nossos filhos que estão aqui hoje fazendo seus ruídos, eles são seres humanos. E o que é o normal da vida? O normal da vida é que uma hora eles vão conhecer a vida como ela é. Eles vão ter gosto e você fala assim: mentira, onde eu errei? O que eu fiz para ele gostar disso? Mas aonde que veio isso? E por que essas pessoas são tão avançadas em determinado conhecimento e tão infantis em relação à própria vida? Então, chega uma hora que as nossas crianças fazem isso, o povo de Deus vive fazendo isso, e aí Deus está assim: olha o que é a vida debaixo do sol sem a minha presença. O que foi a vida debaixo do sol sem a presença deles? Aqui, as mãos das mulheres, outrora carinhosas, outrora solícitas, outrora atenciosas, davam a vida para os seus filhos,
O que essas mães estavam fazendo? Elas estavam cozinhando os próprios filhos, dada a fome, a loucura, o desespero do que era viver, seja sob o Império Babilônico, seja sob o Império Medo-Persa, seja sob o Império Grego. Essa é a vida como ela é. É o barulho do sistema que não para. É loucura, é tecnologia, é intervenção. E aí, as mães que têm uma vocação, digamos assim, uma tendência a cuidar das suas crias, levadas pelo desespero, levadas pela escassez, levadas pela falta de afetividade, de compromisso, que não cuida delas mesmas como pessoas, elas olham para o filho dela e falam, gente, a fome mata, né? A fome, ela é cruel. E aí, entre eu ser cruel comigo mesma e morrer de fome, eu prefiro que meu filho não exista. E aí as mães matando seus filhos e os cozinhando para aguentarem um pouquinho a fome, o desespero, a loucura. Mostrando que a maternidade, ela é fruto de várias coisas. Primeiro, que é o que o texto diz, a maternidade é fruto do relacionamento da mãe com o seu bebê. A mãe está com o seu bebê, acho que está com o filho. Então, de um lado a gente percebe que o amor materno ele é fruto dessa convivência, desse amor cultivado, desse segredo que vai trazendo a gente para... A mãe ela se relaciona com o filho que ela recebeu de Deus. E aí essa mãe que tem essa racionalidade, ela jamais esquece. Porque ou é o esquecimento, ou é a loucura, ou ela vai se enlouquecendo nesse processo de amar. Né? Segundo, ser mãe é também ser passível das calamidades sociais, das calamidades públicas, porque a mãe, quando ela está diante da fome, da loucura, o que ela vai fazer? Ela vai agir no instinto. No instinto. Eu estou com fome. Quem nunca teve fome não sabe o que é desespero. Uma mãe com fome, ela pode matar a própria cria, até criando aquela racionalização. Se a minha cria vai morrer de desidratação, então eu já antecipo essa morte e eu estou com fome, eu preciso comer. Ela se alimenta das próprias crias. Né? De maneira que o canibalismo aí é fruto de desespero. O desespero que as mulheres de Israel ficaram. E uma outra situação é que Jesus disse, ai das que estiverem grávidas ou das que estiverem amamentando, quando vier a grande tribulação sobre Israel, né? Está dizendo, ó, quem está em casa não sai ao campo, quem está no campo não volte para casa, porque tudo no meio do caminho é desespero. E as mulheres grávidas que estiverem amamentando, que precisarem fugir, quando ele fala ai, significa ou vai perder o neném, ou vai ter o neném sequestrado, ou vai pisotear o próprio filho, porque a vida debaixo do sol, num planeta caído, numa existência que nós mesmos fazemos dela uma constante maldição, é isso que nós temos. É uma mãe que está condicionada a situações sociais as mais diversas. Desde uma loucura de mãe de ter se envolvido com aquele neném que chama a nossa atenção e o nosso carinho, até uma mãe que pelo desespero prefere matar o seu filho e já que o matou, ela está com fome, ela se alimenta dele. Ou aquela mãe que, em fugindo da loucura, em fugindo da tribulação, ela vai perder seu filho de alguma maneira. Né? E aqui a gente tem 3 versículos que vão falar de situações inusitadas, mas o ser mãe traz em si essas tragédias constantes. Né? Eu lembro que eu nunca mais vou me esquecer, de um estágio que eu fiz na maternidade de um hospital de pesquisa e municipal, o Risoleta Neves. As histórias que a gente ouvia, como as crianças vêm ao mundo. As crianças nos perguntam isso, né? Como os bebês vêm ao mundo. Aí a gente perguntava para as parturientes e para as puérperas, como é que os bebês vêm ao mundo? As histórias que eu escutei, eu falei, meu Deus, cada vez mais eu tenho todo o respeito por essas mulheres. Os crimes mais hediondos que elas cometem, a gente precisa justificá-los em relação à maternidade. Por quê? O que é que eu ouvi lá? Muitas histórias de maridos românticos, e olha o romance dos maridos. Bem, eu quero muito ter um filho com você. E sabe o que eu fiz? Depois de já ter feito tudo. Eu passei na farmácia, comprei uma camisinha e furei. Então eu acho que agora a gente vai ter um filho, amor.
E é a mistura de ódio, de invasividade, de sequestro pelo natural / social, fruto de um amor que vem ali. Eu acho que essa mãe estava querendo essa coisa que foi colocada nela de maneira covarde. Ela vai aprendendo a amar aquilo, né? Ela vai aprendendo. Porque quando é Deus que fala para a mulher, eu vou te dar tantos filhos, aí é Deus, cara. Aí você precisa confiar. Mas a mulher se revolta contra Deus e releva o homem, reforçando a maldição do Éden. Ah, ele fez isso, mas foi por causa disso que ele trouxe o nosso filho. Então, está relevado o crime de macho que ele cometeu contra mim, né? Aí a mãe tem um filho fruto de estupro na sua barriga e ela não consegue entender que a luta é em favor dela. Que se a gente consegue compreender uma mãe que em desespero precisa cozinhar o filho para matar a fome, por que eu não vou entender aquela mulher grávida que não quer aquilo que para ela é um demônio fruto de um estupro dentro dela? Aí vem as outras mães infernizar a vida dessa mãe que está aterrorizada de ter ficado grávida de um crime hediondo. E aí agora Deus tem que ser o padrinho de uma coisa dessa, né? Essas são as tragédias cotidianas das mães. E sem falar de mães que têm filhos do próprio pai biológico, né? O pai gestou a filha, molesta a filha, tem filhos com ela. Eu lembro que no meu terceiro emprego, eu trabalhava como projetista técnico, aí tinha um vendedor de bala, que o que corria lá é que ele tinha filhos, e os netos dele eram todos filhos deles com as próprias filhas. Ficava ali aquele tanto de mulheres passando por violências mil e relevando a violência do pai. Que é aquela coisa assim, você mulher, nasceu com útero, vai ter que suportar tudo que acontecer ali. Então não é fácil ser mulher / mãe nessas circunstâncias, né? Eu nunca mais vou me esquecer daquela notícia de um comentário que eu fiz numa escola, porque eu cheguei lá 10 para 7 da noite, os professores apavorados, ai meu Deus, você viu a menina adolescente, foi flagrada jogando um filho no lixão, e aí todo mundo falando aquela coisa toda, que fuzuelo. Aí eu ouvi aquilo, porque quando você ouve essas coisas que eu ouvi no meu estágio na maternidade em Isoleta Médici, e você vai ouvindo as coisas que te chegam ao consultório, você já tem um olhar cheio de amor para essa coisa que a gente quer matar só de ouvir. Que é assim, o quê? Essas meninas de 15 anos estão jogando neném fora. Aí eu falei com o pessoal assim, gente, a gente precisa, nós somos professores, tem que chegar meio cutucando. A gente é professor, além de ser sonhador, professor tem que ter um outro olhar para a realidade. A gente precisa ensinar as pessoas, não é a justificarem crimes, a entender o seguinte, as mulheres em geral são seres muito sérios. Uma menina de 15 anos já é um ser muito sério. Tanto é que os homens brincam com as mulheres, a mulher não brinca, né? A mulher nem leva nada na esportiva, a mulher é muito mal-humorada, então por que essa mulher que é muito mal-humorada, de repente, tem a capacidade de jogar um filho no lixão? Será que a gente não pode perguntar se esse filho não é fruto de alguma coisa muito bizarra que aconteceu na história dessa mulher? E a bizarrice pode ir desde a depressão pós-parto até, de repente, esse menino era filho do pai dela. Aí deu aquele silêncio nervoso, porque ninguém quer ser contestado nos próprios preconceitos. E aí eu mesmo fui pesquisar a história depois. E foi um caso, se eu não me engano, que aconteceu no interior de Goiás, que era o quê? A gestação já era a terceira gestação que essa menina estava tendo do próprio pai. Eu vou fazer o quê? Eu vou querer que essa menina ache que isso é uma bênção de Deus? Uma terceira gravidez do próprio pai? Pegue-se aquela história que aconteceu nos Estados Unidos, de um pai que tinha 3 ou 4 filhas, e que ele estuprava todas elas, e uma delas já tinha, acho que teve uma filha que ele também molestava, e também a outra já tinha feito 4 abortos que ele mesmo fazia. E eu vou querer o quê? Que essas meninas, não tem 15 anos, essas meninas de hoje em dia, alguma coisa ela fez, é o que se consegue pensar delas, né? E aí Deus condescendendo com as mulheres, dizendo, gente, gravidez, como o próprio termo indica, é algo grave. Você está grávida, você está no movimento, num momento grave. Ser mãe é sobreviver à gravidez e à gravidade, e à coisa grave. Então, se você tem uma jovenzinha de 15 anos jogando feto fora, até quando você descobre que isso é um ato bizarro, pode descobrir, pesquisar que tem alguma coisa grave da qual essa menina emergiu, né?
Fora isso, a gente precisa aprender a não olhar para isso e ficar com ódio daquilo que a gente não sabe. Igual aconteceu aqui, né, do famoso caso da mulher que jogou a filha na Lagoa da Pampulha. Então assim, gente, alguma coisa grave aconteceu com uma mãe jogar uma filha na Lagoa da Pampulha. Depois descobriu-se que ela nem jogou a filha na Lagoa da Pampulha, coisa nenhuma. Né? Ah, mas o fato, a menina estava na Lagoa da Pampulha. Mas por que tem que ser a mãe? Então, Deus, em Isaías 49, ele está dizendo, eu acredito na mãe, é impossível uma mãe jogar um filho fora, um filho que ainda mama, ou seja, um filho que é fruto de relacionalidade. Porque até para existir essa relação mãe-filho, tem de existir relacionalidade, tem de existir contexto. Fora isso, até segunda ordem, bebês ou fetos ou nascituros são seres vivos, em relação aos quais a mãe tem o direito de ter os mais diversos sentimentos. E por causa disso as mulheres deveriam ter direito à interrupção da gestação até determinado momento, né, que é aquele momento onde usualmente os embriões, fetos, não têm capacidade racional, raciocínio, sensitividade, sensibilidade. Não tem. Né, são seres vivos. Ah, e se tem? Quando tem, é Deus que vai fazer nascer e é Deus que conversa com a mãe. Eu nunca vi Deus aparecendo para uma mulher para zombar da cara dela. Né? Até nessa hora em que as mulheres de desespero cozeram os próprios filhos, já é uma situação desesperadora. Para que Deus vai aparecer lá e falar, tá vendo? Não quis me ouvir, agora toma. Quem faz isso é ser humano, Deus não faz isso. Porque Deus sabe o que é o desespero de uma parturiente. Né? Aliás, no outro trecho ele vai dizer, darei gritos como a de parturiente, estou ofegante do poder do Senhor, vai dizer o profeta. De tão sagrado, escandaloso, sério e arquetípico que é esse momento do nascimento, essa situação da gestação. Então, pode uma mãe esquecer-se do filho? Sim, pode, e a gente está numa geração onde as pessoas, e não estão erradas em fazê-lo, as pessoas estão com cuidado pelos animais, pela natureza. Esse cuidado não deve ser ridicularizado. O problema é o contraste, as pessoas se dão o direito de não gostar de criança. Ah, eu dei menino, mas pelo amor de Deus! Aí a gente fala mal de menino, a gente faz videozinhos zombando do desespero de uma criança. Aí Deus está perguntando, uma mãe pode fazer covardia com uma criança assim? Aí ele fala, não. Não em relação a quê? Uma mãe não faz covardia com um filho que ainda mama porque tem relacionalidade aí. O resto são situações inusitadas. É filho de estupro, é alguma coisa que a mãe não conviveu por um determinado tempo, ela não consegue nem olhar aquilo como filho dela. Isso acontece na natureza. Você pega, tira o filhote da gata assim que ele nasce e volta com ele algum tempo depois. A gata mata ele, ela não conhece aquela criatura, porque por enquanto é uma criatura. Agora, a gata que deu de mamar para o seu filho, que está vivendo ali com ele, ela te mata. Ela morre, mas você não tasca a mão no filhote dela. É dessa mãe que o Senhor está dizendo. É impossível uma mãe que desenvolveu a relacionalidade esquecer do filho. E assim também eu jamais esquecerei de ti. E eu queria fazer desses meus pensamentos um tanto quanto soltos, também uma comparação com algumas frases que eu li hoje da minha colega e psicóloga Karina. Ela fez uma postagem hoje sobre o que é ser mãe, e ela diz algumas coisas muito bonitas. Deixa eu até ver se eu acho aqui, né, na minha tecnologia. Ela diz coisas assim que eu acho importante a gente ler, para a gente ir à conclusão da nossa reflexão evangelística deste Dia das Mães. Ela diz assim, a Karina, está lá naquele perfil que ela tem em Ser Inteira, Psicologia para Mulheres. Ela diz algumas coisas soltas, mas eu vou dizer umas coisas assim. Dizem que o amor mais puro que existe é o amor de mãe. Discordo. O amor de uma mãe, por mais forte que seja, ainda é um amor sujeito a falhas. Não raro esse amor ganha tons de um amor tóxico e abusivo. O amor mais puro que existe é o amor de uma criança por sua mãe. Esse sim. Pois assim, gente, olha a argucidade, né, a tenacidade do pensamento da minha colega. Admirável desde os nossos tempos de graduação, né? Ela não vai muito para minha cara porque ela é intelectual demais
para ir com a cara de um homem que é psicólogo e pregador do evangelho. Então todo mundo que olha para mim assim está perdoado. Mas eu sou um eterno admirador dela por causa disso, né? Dessa capacidade dela de ser divina na sua intelectualidade, né? Quando ela diz, olha, o amor de mãe não é o amor mais puro, porque o amor de mãe é perpassado por isso aqui. Você tem as mães narcisistas, né? Que geralmente são mães que, em geral, atentam contra as filhas. Quer dizer, é quando uma característica, um transtorno de personalidade antissocial toma conta de uma mulher mãe contra um outro serzinho feminino que é a filha. Aí a mãe exerce a função diabólica, que até o diabo corre dessa função, que é fazer a filha existir contra a própria existência. De maneira que o versículo está assim, uma mãe não esquece do filho cair da mão, mas uma mãe pode atentar contra uma filha. É a mãe narcisista. Aí a Karina chega e fala assim, pois é, por isso que eu estou dizendo, o amor mais puro não é o amor de uma mãe. Costuma ser um amor tóxico, um amor doido, um amor criminoso. Porque primeiro a mãe começa não se esquecendo do filho que ainda mama, depois ela não quer deixar o filho viver porque que trabalho que deu para eu ter isso. Aí é a projeção, né? Eu estava me lembrando de uma colega que a gente tem, que a Sônia conhece. Deus prometeu a ela um filho. Seu filho vai ser um homem na minha presença. Meu Deus, Deus falou isso para essa mãe. E essa mãe, ela é voluptuosa, e ela é falastrona, e ela é terrível, e ela é teimosa. E aí Deus conta para ela, eu vou te dar um filho, eu vou fazer dele um grande homem. Essa mãe vira um pandemônio na vida desse menino. Aí o que Deus faz? Porque é Deus quem faz. Idiota é quem quer moralizar Deus. Certos filhos são dons. Aí ela tem uma segunda filha. A segunda filha nasce com tudo qualquer coisa que você possa imaginar, mas é uma menina tranquila. Menina tranquila, menina pacífica. Mas foi uma menina que nasceu com a necessidade de ir e voltar de médico. A mãe não pode trabalhar porque ela tem que ir para a filha de um lado para o outro, ficar o dia inteiro. E eu não estou nem falando que isso é castigo. Isso é o livramento que Deus dá para determinadas pessoas que não conseguem ser paz. Tem gente que é tão cheia do Espírito Santo quanto vazia de paz. Porque Deus é graça, né? Deus se ocupa de pessoas que não estão nem aí para Ele. Ou se ocupa de pessoas que vão usar o filho prometido para poder ficar aí para Deus. Como é que ela vai estar aí para Deus? Nessa escola, você vai fazer esse curso, você vai andar conforme eu quero, porque você vai ser profeta do Senhor, vem cá que eu vou te treinar. Mas Deus não prometeu. Fico lembrando das mães da Bíblia, né? Ana pediu um filho e aí Deus mexeu na intuição de Ana. Eu vou te dar o filho, você vai dedicá-lo ao tempo. Aí a mulher de Manoá não pediu filho, mas ela mostrou que ela era uma mulher caída. Porque ela recebe a visita exclusiva 2 vezes de um anjo. Diz que o anjo chega e vai conversar com a mulher do Manoá. Aí ela fala assim, não, peraí, eu vou chamar meu marido. Aí o anjo fica lá esperando, faz um assado, tal. Mas ele foi lá falar com a mulher. Mas a mulher não tem percepção de si e ela já está perdoada. Aí segunda vez, ela pensa assim, cara, Deus apareceu para mim. Não, Deus aparece para ela de novo e ela, peraí que eu vou chamar meu marido. Mas ela está perdoada, era como ela via as coisas, por isso que Deus não negocia essa questão da submissão. Essa questão da submissão é, resolvam entre vocês. Eu sou o espírito de libertação que habita em vocês, mas vocês gostam de ser escravos do marido, da maternidade, da sociedade, de um monte de coisa pessoal. Porque a grande submissão que revolucionaria a humanidade é que as mulheres fossem submissas a Deus. E aí, contra a mãe de Sansão, nós temos Maria, que hoje aparece para ela, noiva, recebe a luz que está grávida, e aí ela fala que se cumprem minhas palavras do Altíssimo. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mostrando assim, tem jeito de a gente não ser alienado, porque Maria não foi, né? Mas, aí essa mãe, que não ia deixar o filho viver, Deus fica sem opção, porque ou ele tira o filho dessa mãe, igual ele teve que fazer com Jacó em relação a José, teve que deixar José ir para longe, senão Jacó não ia deixá-lo crescer, ou então o que ele fez? Deu uma irmãzinha para o menino, quase que eu falo o nome dele aqui, a irmãzinha, né? O menino está lá crescendo, tal, mas é assim, a vida da mãe é tão perturbada, mas o segundo que ela tem, perturbado que eu falo no sentido de
correr para um lugar, tratamento, pesquisa, não sei o quê. Mas o segundinho está pensando, senta aqui, Toninho, você é profeta do Senhor, você é levita na casa do Senhor, você é isso. O menino fica assim, meu Deus, eu não quero ser nada para o Senhor, porque se o Senhor é esse inferno todo, eu não quero. Né? Mas para você ver que ser humano é uma entidade. Mesmo você recebendo uns freios divinos, você suporta tudo aquilo. Né? E aí, ser mãe, aí eu achei legal o que a Karina está dizendo aqui. Aí a proposta, né, tá falando isso aqui, que quando a Karina fala que o amor de mãe é um amor muito, por vezes, tóxico e doentio, nesse sentido, porque o que a gente vai ver nas maternidades hoje em dia, né? Você tem toda uma rede na internet, assim, sobre o debate sobre se amamenta, igual aquele negócio que eu outro dia. Ai, você não viu seu filho nas primeiras 24 horas, isso vai trazer uma grande consequência. Aí você fica ouvindo tanto de voz, e agora eu posso estar sendo uma voz também, lá vai o Lelé, porque não é mulher, não tem peito, não dá de mamar, fica falando essas coisas. Mas é interessante porque eu acho legal o Freud por causa disso. Por mais que a Karina vai falar mal dele no texto dela, porque na fantasia do Freud, as mães precisavam aprender algumas coisas, as mulheres tinham que aprender e tal, né? E na verdade, eu estou aqui bem simplificando o que ela está tentando dizer, mas o que o Freud tentou dizer é o seguinte: as crianças são sujeitos. As crianças são sujeitas, as crianças têm potencialidade, as crianças têm individualidade. Eu acho legal, porque eu tive 3 crianças e a gente aprendeu a detectar a preferência pessoal deles desde pequeno. Né? Por exemplo, a Késia, a gente descobriu que ela não ia dormir de jeito nenhum se ela estivesse toda vestida. A gente tinha que despila, ela apagava. Por outro lado, ela tinha problemas pulmonares, então ela tinha que dormir com a fralda aqui assim para proteger. Ela dormia. A Brenda, desde mais novinha, ela vai mostrando uma capacidade linguística, de discernimento de som, igual o Caio, né? Tem um discernimento das coisas de olho assim, desde a mais tenra idade. E aí, junto com a individualidade das crianças, vem essa tendência de querermos coletivizar o comportamento da criança. Né? Que a amamentação vai interferir no nascimento do dente, na arcada dentária, não sei o quê. E aí o Freud diz, olha, eu não sei como é que é isso, eu só sei que os seres humanos nascem dotados de libido e que essa libido vai passar pela individualidade da criança. E não tem jeito, não adianta você querer método. Eu vou dar de mamar até não sei quanto tempo, vai chupar bico até não sei quanto tempo, porque a criança está condenada nesse caso à oralidade. Porque, por exemplo, se ele não vai chupar bico, ele pode desenvolver o prazer do sugar e expelir ar. Porque a oralidade está posta. Né? Eu lembro que eu tive uma paciente que ela, por alguma coisa que aconteceu ali, a mãe já tinha vários filhos, aí ela foi esquecida por alguns minutos perto de um lugar onde as formigas invadiram a boca dela, porque estava com um restinho de leite, aí as formigas invadiram a boca. E dali para frente, a mãe, que já não estava muito afim de dar mamar a ela, claro, ela também passou a não querer mamar, porque o contato da formiga afastou a pessoa. Estou aqui maquiando a história para que não fique devidamente identificado. E aí, quando a pessoa chega ao consultório, você percebe que a pessoa ela fica seca, ela não consegue se relacionar com as pessoas, conquanto ela seja uma pessoa extremamente afetiva, carinhosa, fazedora de discípulos, é uma pessoa seca. E aí a gente vai descobrindo, por exemplo, na terapia, que isso vinha desse episódio da oralidade. Claro que eu estou simplificando aqui, então vai ficar parecendo coisinha de revistinha em quadrinho. Ele está falando agora que se é uma formiga passar na boca do neném, acabou. Não, isso é um conjunto de um corolário, né? Corolário. Essa palavra. Um mosaico de situações, que quanto mais você mexe, mais figuras geométricas vai se formando, né? Um calidoscópio, você vai rodando e vai mudando as feições, sendo que os elementos são os mesmos, a configuração está mudando o tempo todo. Aí as mães têm que passar por essa questão, que de um lado você tem a individualidade da criança, de outro lado você tem a pressão social e de outro lado você tem os contextos muito específicos daquela criança. E aí é pedir demais também que a mãe saiba discernir isso, né? Mas ao mesmo tempo, quando a Karina fala que
a maternidade, por vezes, ela é perpassada pela toxicidade e pela doença nesse sentido. Porque aí essa mãe teve tanto trabalho, teve tanto drama, teve tantas coisas, e de repente aquele menino cresce e vai atingir o seu destino. A mãe fala assim, meu Deus, que dor no meu coração, que facada. Eu me lembrei da minha avó. Quando meu pai, aos 17 anos, já meio doidão, vocacionado é meio doidão, né? A gente sabe muito bem disso. E aí ele deu uma loucura, além de ter casado muito cedo, porque casar com 17 anos em 1972 era uma loucura em pleno regime militar, mas era uma loucura que parecia a ver com o caráter do cara, né? Meus pais tinham 17 anos, né? Pai, né? E aí esse menino doido descobriu que ele podia aprender uma profissão em Belo Horizonte, ele se mandou pra cá, e a minha avó que tinha tido a promessa do filho... Ei, Matias. A minha avó, ai, meu coração, Deus falou que era minha serva, tipo dizia assim, fica quieta, eu tenho uma obra a fazer naquele homem, e ele é difícil, ele provou para nós que ele é um cara muito difícil, aquela gente tão difícil que vai ter no destino de Israel, é tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil que você vai ficar, o pacto de Deus com o cara permanece, mas podia ter sido um pouquinho melhor. E aí, minha avó precisou falecer sem ver o que Deus tinha a fazer. E aí Deus disse para ela, eu levei ele daqui para aquele lugar distante, porque eu tenho uma obra para a vida dele distante, porque a minha avó não iria deixar meu pai fazer o que ele tinha de fazer e ele ser quem ele tinha de ser. Porque longe dela já foi, ele já deu trabalho para Deus, imagina perto dela. Ia ser ele e mamãe, ele ia ser aquele famoso, pede para a mãe que o filho atende. Não quero, Senhor, aí mamãe ia entrar, que a gente chama ela de mamãe, minha avó, né? Minha avó ia entrar, matriarca que ela era, a gente chamava ela de mamãe e minha mãe de maninha. Ela ia entrar, Jeová, eu lhe digo, isso é muito pesado para o meu filho. Ele era um menino muito bom, o Senhor está pedindo uma coisa difícil para ele. Era assim que Maria, mãe de Deja, iria se portar. Eu estou falando aqui de questões até familiares, mas o ser humano é assim. Aí a Karina está dizendo, a maternidade é assim, né? Essa tragédia. E ela fecha com chave de ouro, na verdade, ela continua o artiguinho dela, que eu recomendo que vocês leiam, está lindo lá, publicado na página dela. Ela vai dizer, na verdade, o amor mais puro é o amor de criança. Não. O amor mais puro é o amor da criança pela sua mãe. Por quê? Conquanto a criança possa estar sendo vítima de uma mãe ali toda lesada, seja pelas circunstâncias, seja pelos narcisismos, seja por um monte de coisa, a criança ela é um ser inocente, então ela tributa amor à sua mãe, ela confia na mãe, ela depende da mãe. Tem até essas coisas assim, vamos estudar sobre o apego? E na verdade, quando você vai estudar a teoria do apego, é mais uma coisa da criança para a mãe do que da mãe da sociedade para a criança. É a criança quem vai elegendo os apegos que ela vai ter. A participação da mãe ali é outra, né? Mas ela está dizendo, independentemente do que a mãe dá conta de fazer ou não dá conta, e na verdade a gente nunca vai dar conta, porque a gente segue um caminho, né? Igual eu estava falando dessas filosofias aí sobre a amamentação, não amamentação, copaguinho, até quando, isso tudo vai ter a sua vitória e a sua tragédia. Todas essas classes têm a sua vitória e a sua tragédia iminente. Por isso que eu faço dizer, a criança é uma persona, é uma personalidade. Ela vai te dar dicas, procure descobrir. É bom você ter um certo método, mas é bom você ver o método que ela te dá. Que é exatamente o que o psicólogo tem que fazer com o paciente do consultório. Os pacientes me trazem cada convite à inovação, todo dia, que eu tenho que ter métodos e técnicas, mas ele sair que vai ter que dar licença para esse paciente aqui, não vai dar. E eu tenho que ter teoricidade para entender isso. E aí ela vai dizer, então, mas mesmo que a mãe erre em todas essas coisas, e é engraçado isso, né? Eu tenho muitas alunas também que elas são nitidamente filhas de mães narcisistas, e elas vão contando essa história. Meu Deus, que nível de violência. E aí sabe qual que é a mais trágica situação? Que essa criança nunca vai lutar pelos seus direitos, porque ela confia naquela mãe, ela não consegue entender que a mãe é a maior criminosa da vida delas. Ou quando ela percebe, ela pensa assim, mas eu não vou ser igual a ela. Eu vou salvar a minha mãe não sendo igual a ela. Como é que é não ser igual a ela? Eu nunca vou denunciá-la por nada, não vou exigir direitos, eu sou capaz de me matar para proteger a minha mãe. Por isso que ela vai e chega assim, pois é, o amor mais puro que existe é o amor de uma criança pela sua mãe. Né?
Tá, mas o que isso tem a ver com isso tudo que você está falando sobre mãe? É que, na verdade, ser mãe começa com a maternidade, né? E essa relação ela é insubstituível, né? Estava falando com meus meninos já à tarde que o grande amor da vida de todos nós é a nossa mãe. Por que a nossa sociedade maldita, pós-Éden, ela é tão misógina, homofóbica? Porque o grande medo secreto da sociedade é que todo mundo seja igual a sua mãe, ou seja, todo mundo seja igual a uma mulher. E aí o menino tem que matar a mãe. Entre o complexo de ético e a puberdade, ele teve que vir num longo processo de ter de matar a mãe. Aí chega na adolescência, não estou justificando machismo, estou só explicando. Ele nem sabe por quê, mas ele banaliza meninas, banaliza mulheres, banaliza tudo, banaliza a mãe. Porque ele vem de um processo de socialização onde ele tem que matar essa figura materna, né? E aí você que é mãe de menino já sabe. Vou deixar. Será que ela vai cair e bater a boca? Não, ele tá... E isso acontece mesmo, naturalmente? O quê? Esse processo do menino matar a mãe? E aí? É um matar psíquico. Eu sei, eu falo assim. É porque nós não somos só indivíduos, nós somos indivíduos inseridos numa sociedade. Então, as vozes, as frases estão todas aí. A masculinidade dos nossos filhos é isso. Como é que a gente faz essa morte ser menos pior? E às vezes não é uma morte, é um adormecer. É deixar o menino brincar do que ele quiser. Por exemplo, como é que a gente faz o menino assassinar a mulher? Às vezes o menino quer brincar ele quer vestir roupa de mulher. Nossa, tá endemoniado, misericórdia, sem Deus. Olha essa pregação me fazendo meu filho ser viado. É assim que as pessoas falam. E não, ele só está imitando o grande amor da vida dele. Né? As mães, elas têm essa alegria, liberdade, graça, que falam assim, gente, olha que lindo. Né? E aí, por exemplo, eu lembro que o meu menino, a bizarrice era essa, né? O meu menino, desde que ele nasceu, ele ficava sendo fiscalizado pela minha família mais ampla. E aí, tu tá ensinando Kevin a ser homem? Não, mas eu lembro dos meus outros sobrinhos, né? Chora igual homem, tá chorando igual menino, não é assim que menino chora, não. Para de frescura. Então, essa fiscalização de fazer o filho não parecer com a mãe, que às vezes o menino está chorando de maneira efeminada, porque ele está se identificando com a mãe. Mas isso é muito tranquilo, por exemplo, a gente viu isso no Kevin. Nós não tivemos que ensinar masculinidade nenhuma para o Kevin. Aliás, o Kevin tem masculinidade desde que ele estava no útero da Sônia. Ele parecia, falava assim, tem a Jacó e Esaú dentro. A tempestade que ele fazia. A Brenda, quando era feto, fazia aqueles movimentos suaves, né? Só quando ela estava solucionando que tinha um movimento repetitivo, já com as ansiedades dela no útero. Agora o Kevin era um Jacó e Esaú no útero. E já nasceu com toda a macheza e não adiantou de nada. E no começo da adolescência dele, né? Ele foi quase que meu arco inimigo intelectual, mas olha que interessante. Na identificação dele com a mãe dele, não rolou essa homofobia. Né? Então eu estou falando isso que não é nem para colocar ansiedade, eu estou, digamos assim, aplicando esse texto maravilhoso da Karina. Ela vai dizer isso. Não é o amor de mãe que é o amor insubstituível, o amor de Deus. É o amor de uma criança. E eu acho legal isso, que Jesus, nos seus discursos, ele evoca as crianças. Ele põe crianças para sentar no meio, ele fala, deixa elas vir. Dizendo assim, os adultos conseguem achar que as crianças são pervertidas. Não, delas é o reino de Deus, porque não tem amor mais puro do que o delas, porque é um amor que confia. É um amor que, mesmo sendo sapeca, é amor de criança. Né? É amor que, mesmo quando faz pirracinhas, é amor de criança, é pirraça de criança. Não é que você vai deixar ela, você vai educar, mas educar não é sacanear, não é fazer como aquela mãe que eu conheço, que o menino, ela interpretou que o menino deixou o ovo cair por pirraça e ela pegou o menino dela de 3 anos e fez ele lamber o chão, limpar o ovo com a língua. Por quê? Ah, porque eu sou uma mãe amorosa, nunca mais ele vai fazer isso. Ou como aquela mãe que não estava entendendo porque o filho estava evacuando mais na calça e aí pegou um pedaço de fezes e passou na boca dele. Nunca mais ele fez cocô na calça, mas o pavor. E aí olha o amor puro de criança. A criança confia tanto na mãe e em quem cuida dela e quem exerce esse papel maternal, que ela até fica panicada, mas ela não perde a pureza. Não perde a pureza. Né? Então, o que eu quero dizer aqui? Que a saída para todos nós, primeiro,
é a gente entender que ser mãe é uma coisa muito séria e muito divina, mas que essa divina, esse caráter divino do ser mãe, ele se completa quando a gente consegue entender no sentido de que se tem alguém que depende profundamente de Deus, filho, e Deus jamais se esquecer de nós, porque a amamentação é fruto de relacionalidade. Por outro lado, uma mãe em desespero, até como uma expressão de amor bizarro, prefere matar o filho dele se alimentar do que deixá-lo morrer à viva, que isso é muito mais cruel, mas quem está de fora acha que a mãe é macabra porque se alimentou das próprias crias. Que era o que as mães pretas faziam no período de escravização, né? Elas faziam de tudo para abortar aqueles seres. E a gente vai dizer o quê? Ai, que a mãe não amou o nascituro. Que é isso? Você acha que uma mãe queria que uma menininha nascesse para ser vendida e ficar sendo estuprada a vida fora? Na cabeça dela, abortar era muito melhor e ela não estava errada, não? Que é esse encontro com o bizarro que às vezes a mãe precisa ter, a humanidade precisaria aprender. E por fim, só Deus sabe visitar uma mãe que vai precisar fugir, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentaram naqueles dias, porque ela vai precisar fugir, e nessa fuga haverá perdas, haverá sequestros, haverá tragédias, mas só Deus pode salvar as crianças, e só Deus pode salvar a mãe da tragédia de um amor de mãe. E só Deus pode nos salvar da vida como ela é. Era aqui que eu queria chegar. A vida, ela se impõe, mas Deus, ele vai se entumecendo em nós. Essa é a nossa esperança. Essa é a grande maternidade que Deus exerce o tempo todo, por meio do seu Espírito que criou todas as coisas, que nos habita com toda a feminilidade que Deus é. Deus, Senhor, nos abençoe então neste dia e que a gente cresça cada vez mais no seu amor, apesar das nossas tragédias.